Muito boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui ao programa Cara a Cara com a Verdade. Conte pra gente o que é que tá acontecendo aí nesse local, nessa escola, nessa igreja. Rodrigo vai trazer uma reportagem especial. Boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde. Nós estamos nesse momento no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, mais precisamente na porta da Igreja de Deus, do lado de cá. Tem a escola e tem um terreno. O que acontece? Chegaram até a nossa equipe alguns documentos em que aprovam que esse terreno já teria sido vendido para a Prefeitura Municipal por 2.200.000. Vamos à matéria. A história que vamos contar a seguir começou com um aluguel e terminou em uma série de questionamentos. Por muitos anos, esse imóvel localizado na passagem São Pedro, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, está ligado à educação municipal. No local, funciona a Escola Municipal Mãos Cooperadoras. O espaço é utilizado para atender alunos da rede pública do município. O que parecia ser mais uma relação administrativa comum entre o poder público e uma instituição privada começou a ganhar novos capítulos conforme os documentos foram surgindo. Porém, esse vínculo começou oficialmente muito antes. Ainda em 2014, documentos da própria Secretaria Municipal de Educação já tratavam da continuidade da locação do espaço pertencente a uma entidade ligada à Igreja de Deus no Brasil. O município utilizava o imóvel. A entidade recebia pelo aluguel. Uma relação que era prevista em contrato. 7 anos depois, em dezembro de 2021, veio uma decisão que parecia mudar o rumo dessa história. A Prefeitura de Ananindeua publicou um decreto municipal de número 388. O documento declarava o imóvel como área de utilidade pública para fins de desapropriação. Na prática, era o início do processo para que aquela área pudesse passar a atender definitivamente uma finalidade pública. O decreto apontava que a área possuía aproximadamente 5.949 metros quadrados e determinava que o espaço fosse destinado a um prédio público municipal voltado à educação. O mesmo documento também autorizava medidas para regularizar a propriedade em nome do município de Ananindeua. Até aqui, a sequência parecia simples. O imóvel que antes era alugado seria desapropriado para atender ao interesse público. Mas é a partir daí que os documentos começam a levantar suspeitas. Pouco mais de um mês após o decreto, em 14 de janeiro de 2022, aparecem movimentações financeiras envolvendo valores milionários. Os registros apontam 2 transferências que, somadas, chegam a exatamente R$2.200.000. As transferências aparecem vinculadas à empresa JA Construções e Reforma Limitada. No mesmo dia, outro registro aponta uma movimentação no mesmo valor, R$2.200.000, mas dessa vez destinados à Convenção Nacional da Igreja de Deus, entidade relacionada ao imóvel. A partir desse ponto, surgem os primeiros questionamentos. Qual era a finalidade desta movimentação financeira milionária? O valor estava relacionado ao processo da desapropriação? Qual motivo uma empresa privada aparece na sequência desse pagamento? Mas mesmo depois do decreto de desapropriação, os documentos mostram que contratos de aluguel envolvendo o mesmo endereço continuam aparecendo nos anos seguintes. Em 2023, um parecer jurídico da Prefeitura analisou a prorrogação do contrato da EMEF Mãos Cooperadoras. O documento cita, inclusive, um contrato administrativo de locação firmado em 2022. A sequência continua em março de 2025, onde um novo contrato de locação foi firmado pela Secretaria Municipal de Educação. O endereço? O mesmo. Passagem São Pedro, número 100, bairro do Coqueiro. O contrato estabelece um aluguel mensal, chegando a mais de R$50.000 no período de 12 meses. Outro detalhe que também chama a atenção é o decreto de desapropriação, que falava em uma área de quase 6.000 metros quadrados.
Já o contrato de aluguel de 2025 menciona uma área muito menor, de apenas 833 metros quadrados. Uma diferença que também precisa ser esclarecida. Há ainda uma última informação no próprio contrato. Uma cláusula assinada em 2025 prevê que, caso o imóvel fosse desapropriado, o contrato seria encerrado. Mas o decreto declarando a área para fins de desapropriação já existia desde 2021. Agora ficam as perguntas. O processo iniciado em 2021 foi concluído? O imóvel chegou a ser oficialmente transferido ao patrimônio público de Ananindeua? E onde realmente foram parar esses mais de 2 milhões de reais em recursos públicos do contribuinte de Ananindeua? Com a palavra para maiores esclarecimentos, os envolvidos, claro. Nesse caso, o Poder Público Municipal de Ananindeua e a direção da Igreja de Deus. Pois é, Neto, então essa é a situação. Como eu ia dizendo, nós estamos aqui na Travessa São Pedro, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Esta é a sede da Igreja de Deus em Ananindeua. Aqui está toda a área que a gente pode ver, que está então englobada, segundo os documentos que a gente recebeu, com exclusividade, está englobada então nesse quesito, 2 milhões e 200 mil reais. Aqui é uma escola infantil que atende ao município, ô Neto. Inclusive, ontem à tarde eu estive conversando com os funcionários aqui da escola, mas eles disseram que não poderiam dar entrevista, porém confirmaram para mim que a escola pertence à Igreja de Deus, mas está alugada para o município de Ananindeua. Então, significa que a escola ainda recebe o aluguel do município. Inclusive, eu perguntei, mas por que vocês não podem falar com a gente? E aí eles disseram, a gente não pode falar, porque quem deveria falar nesse caso seria a própria Secretaria de Educação do município de Ananindeua. Então, a gente entende, está aqui, a escola Mãos Cooperadoras, o terreno é todo esse aqui, e a celeuma é essa, meu amigo. Agora a bola está contigo. Durma-se com um barulho desse, 2 milhões e 200 mil reais. Que maracutaia é essa? Fica a pergunta no ar. A prefeitura desapropria um terreno no valor de 2 milhões e 200 mil reais para que construísse uma escola num local que já oferecia ensino municipal, porque tinha um convênio com a prefeitura, com a Secretaria de Educação do município, e aí, posteriormente, depois de repassar esse valor de 2 milhões e 200 mil, fazer a desapropriação, que estão aí na sua tela os documentos, a igreja volta a receber o aluguel do espaço. A gente precisa entender que maracutaia é essa que é a verdade. E me admiro em uma igreja evangélica estar envolvida em uma situação como essa. 2 milhões e 200 mil, o espaço foi desapropriado, volto a repetir, foi desapropriado o espaço, um espaço que era da igreja, a igreja recebeu o valor e ainda continua recebendo os aluguéis. Olha, de Ananindeua, a gente pode esperar tudo. A gente pode esperar tudo. Mas envolver uma instituição religiosa, o Ministério Público tem que entrar o mais rápido possível e saber para onde foi realmente esses 2 milhões e 200 mil. O porquê essa escola continua funcionando e a igreja recebendo os aluguéis mensais. Coloca na tela aqui novamente o contrato. Eu quero o contrato aqui na tela, Paulinho. O Bruno Rodrigues chegou agora aqui nos estúdios da Rede TV e vai falar sobre esse assunto. Quero aqui na tela. Isso, muito bem. Tá aí, Brunão. Que maracutaia é essa que está acontecendo no município de Ananindeua? Uma área desapropriada
e hoje que continua sendo pagos os aluguéis mensais a essa igreja para o funcionamento dessa escola. Boa tarde, Brunão. Muito boa tarde, Neto Torres. Boa tarde a todos que nos dão o prazer dessa imensa audiência por todo o nosso estado do Pará. Neto, no mínimo há uma incompetência, tá? Da prefeitura de Ananindeua em ter comprado, gasto mais de 2 milhões de reais em um terreno que até hoje não serviu para nada, tá? Para nada. Eles poderiam apenas ter só feito um convênio com a escola, que é o que dura até hoje, perdura até hoje, certo? Mas não. O que eu queria saber, e nós procuramos aí a igreja, saber se esse comprovante que aparece de depósito dessa empresa para ela é realmente verdadeiro. Se realmente a prefeitura pagou esses 2 milhões de reais, no mínimo é incompetência e gasto de dinheiro à toa. Porque passados-se 4 anos, Neto, que esse terreno foi comprado, até agora nenhum prego foi colocado nessa estrutura desse terreno. 2 milhões jogados fora. Para quem está pregando de que vai fazer a educação de qualidade, a Ananindeua está muito aquém. 2 milhões de reais que nós não sabemos para onde foi. Na teoria, para os cofres de uma igreja. Tá? E se esse dinheiro realmente foi para a igreja, por que a prefeitura está alocando um terreno que já era dela? Hein? Por que se foi feito um contrato e se paga até hoje, tá? Por um terreno que já foram gastos 2 milhões e 200 mil reais? Me diga. Isso aí precisa ser explicado. Nós procuramos a Secretaria de Educação, de Educação, tá? Cujo qual não nos respondeu. Nós procuramos a igreja e disseram que não podiam falar. Certo? E lá na Esconda, a prefeitura, ninguém responde. É uma vacalhação, como toda e qualquer área aí da prefeitura de Ananindeua. Tá? Mas, no mínimo, é escandaloso, tá? Esse desperdício e esse desvio de verba. Porque se esse terreno realmente é da prefeitura, foi desapropriado da prefeitura há 4 anos, para onde está indo o dinheiro do aluguel? Hein? E por que até agora não foi construído nada? Uma escola. Quem é que está se beneficiando com o atraso dessa escola? Tem maracutaia aí, né, Com toda certeza, Bruno. Tem maracutaia aí. Quem está se beneficiando, tá? Desse negócio, desse esquema. Quer dizer que eu vou, compro a tua casa e continuo te pagando aluguel nela. Como é que é isso? Alguém precisa explicar esse tipo de maracutaia. Ou tem que ser muito burro, ou tem que fazer a população de otária. A população de otária. Isso aqui nós da Rede TV não somos e nem admitimos, tá bom? Então, 2 milhões e 200 mil reais que podiam ter sido investidos na merenda escolar, poderiam ter construído uma escola mesmo de verdade, foram se jogados fora e continua se pagando aluguel para que a escola possa funcionar, tá? A gente precisa de respostas, porque quem tem intenção, ou pelo menos o sonho de querer ser governador do estado, está envolvido em escândalos e mais escândalos em cima de escândalos, não tem garantia e não passa garantia nenhuma para a população, Neto Torres. Então é isso. São 15 horas, 1 minutinho na capital paraense. E olha só, gente. Por incrível que pareça, né? A escola é vizinha do condomínio que mora o prefeito. É vizinha do condomínio. Todo dia ele passa ali na frente. Tá? E mesmo assim, Neto Torres, não dá um remorso
na E olhando cabeça as crianças dele, saindo ali numa olhando escola as sem crianças, estrutura, porque a gente vê que é uma escola sem estrutura. Isso. E o terreno lá abandonado e se pagando aluguel para esse mesmo terreno poder funcionar a escola aí aos trancos e barrancos. Meu amigo, é muita cara de pau, né, doutor? Parece até brincadeira, Amanhã Brunão. a gente volta a falar mais sobre esse E assunto. olha, eu vou te falar uma coisa, Brunão. Tem muitos terrenos em Ananindeua que foram desapropriados, tá? Por interesses próprios e não estão sendo utilizados para a área pública. Não estão sendo utilizados para a área pública, e sim para a área privada. E isso aí, Meu amigo, o esquema é muito claro em todo o Brasil. Eu vou desapropriar, isso é o que se fala, né? Desapropria, dá uma comissão gorda pela desapropriação, volta em espécie. Eu não quero acreditar que isso tenha acontecido com uma igreja, tá? Uma instituição séria. Volta-se uma grande comissão, e aí depois que fez o negócio, o serviço não serve para nada, porque tem que ter ainda o esquema do aluguel. Eu quero acreditar que isso não aconteceu nesse caso desse terreno, pelo fato de ser uma instituição que a gente acha que é séria, essa igreja, essa comunidade aí evangélica.